Romanos 8, 12 e 13 diz assim: De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, mas porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Esse texto, ele chama a igreja para uma parte prática, para a ação. É visto aqui, na verdade, esse texto é muito utilizado para falar de santificação, mortificar a carne, a gente chama isso de santificação. E nós já trabalhamos esse texto duas vezes, querido. Eu vou apenas recapitular os tópicos da semana passada para poder dar sequência no texto, tá bom? A semana passada nós fizemos uma pergunta, duas perguntas e respondemos a elas, tá? Nós perguntamos assim: por que viver na carne é ilógico, incoerente e irracional para o cristão? O texto diz: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Então, Paulo está dizendo que um cristão querer viver na carne, isso é uma atitude ilógica, incoerente e irracional. Por quê? Primeiro, porque nós não estamos mais na carne. Deus nos libertou, nos tirou debaixo dessa prisão da carne, sabe? Nos tirou do império das trevas, nos transportou para o seu reino, e agora, uma vez livre, é como se eu estivesse querendo voltar para a escravidão de novo, tá? Então, não faz sentido, é por isso que é ilógico, incoerente e irracional. Deus já nos libertou, nós não estamos mais na carne, porque a carne não tem mais nenhum direito sobre o cristão. Esse poder, eu vou já explicar o que é carne, tá bom, querido? Você vai entender melhor. Você, antes de conhecer Cristo, você era escravo da carne, era dominado pela sua carne. As paixões do seu corpo te escravizavam, te dominavam. Mas agora, o poder do pecado, o poder da carne, o poder que o diabo tinha sobre nós, tudo isso foi eliminado. Não no sentido de que o diabo não tenha mais um poder sobre o crente, ou que o pecado não tenha mais nenhum poder sobre o crente. Não é isso, querido. Eu venho explicando algo para vocês há um bom tempo, né? Que mesmo que o Senhor tenha nos libertado do pecado, quebrado o poder do pecado sobre nós, o pecado ainda habita o nosso corpo. É isso que as Escrituras dizem. Tá? O que isso quer dizer? Significa que o pecado ele não tem mais poder para escravizar o cristão, mas ainda tem poder sobre o cristão para tentá-lo, para induzi-lo a cair, a pecar. Sabe? É isso que Paulo diz, principalmente no versículo 10, irmãos. Olha, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, e é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Há uma semente de morte no corpo humano, tá? Porque o pecado ainda habita o corpo humano. Mas só que, mesmo habitando, ele não tem mais poder para nos escravizar como tinha antes. Você olha para uma pessoa que não tem Cristo, ela é escrava do pecado. Ela não tem nenhuma condição de se insurgir contra o pecado. Por quê? Porque ela é escrava. Sabe? Terceiro motivo, porque viver para a carne significa que você está voltando para a esfera da morte. Deus já tinha nos tirado da esfera da morte e você está voltando para lá novamente. Eu falei sobre isso semana passada, não vou me repetir, tá, queridos? Porque viver segundo a carne é ofender o Espírito que habita em nós. Queridos, usando algumas imagens bíblicas, sabe? Eu gosto muito de Colossenses, onde o texto diz que Deus nos tirou do império das trevas, na verdade, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é uma imagem muito interessante para perceber a obra de Deus no nosso coração, sabe? Naquilo que ele fez em nós. Não só nos tirou daquela situação, como nos deu o seu Espírito para habitar em nós. Aí, de repente, agora eu fui liberto, eu fui transformado, o Espírito habita em mim, e eu propositalmente me coloco de novo em submissão à carne. Isso é ofender o Espírito. Ele livrou, te libertou, e agora você quer voltar para lá de novo. É um negócio meio estranho, querido, tá bom? Aí a segunda pergunta foi: por que nós devemos mortificar as obras do corpo? E a resposta é que a gente deve fazer isso por causa do que já é verdade a nosso respeito, porque essa é a única coisa coerente a se fazer.
mortificar. Nós não vamos entrar ainda na ideia do que é mortificar a carne, tá? Nós estamos trabalhando isso aqui, mas a gente não vai especificar ainda. Eu quero que você tenha consciência do que é carne, irmãos. Hoje eu fui ler alguns comentários, né, de Romanos, aí eu li lá John Moore, li o Augusto Nicodemos, eu li também o Douglas Moore e outros lá. E engraçado que eles falam de carne como se fosse apenas a natureza carnal do ser humano. Eu acho estranho, às vezes, querido, você se referir à carne como apenas uma natureza carnal, porque eu já ministrei isso aqui. Carne aqui, ou estar na carne, é ser uma pessoa não regenerada. Carne aqui, ela está em contraste com o espírito. Uma coisa é a vida no espírito, e eu estou falando de um homem regenerado, salvo, transformado. Outra coisa é uma vida na carne, eu estou falando de uma pessoa que ainda não nasceu de novo, que ainda não foi regenerada. É basicamente isso que Paulo chama de carne. Ele está se referindo. O que que é, como é que um crente pode andar na carne, querido? É ele voltar a praticar as coisas das quais ele já foi liberto, entende? Por isso que Paulo diz que a gente deve mortificar a carne, para que você não se submeta novamente a práticas pecaminosas que você já foi liberto, porque é filho de Deus. Bom, esclarecido isso, querido, hoje eu quero ler um texto mais uma vez, agora só o versículo 13, e eu quero me ater a uma palavrinha só nesse versículo, irmãos. Porque se, é só essa palavra que eu quero me ater hoje, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Algumas pessoas, querido, pensam que este se aqui implica que o apóstolo está dizendo que a minha posse da vida eterna ou a minha salvação, em última instância, depende do que eu fizer. Veja, se viver de segunda carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, o se aqui é uma condicional, tá? É uma condicional que muitos estudiosos interpretam essa condicional como que dizendo assim, olha, ser salvo ou não ser salvo depende do que você faz. E eu vou tentar mostrar a vocês, querido, que não é isso que Paulo está dizendo aqui, tá bom? Não pode ser isso, na verdade. Bom, aqui, querido, Paulo está aqui se atendo no seu pensamento, no seu argumento aqui, em termos aqui, não de causa, ele está falando aqui não de causa e efeito. Eu citei isso um pouco na célula ontem, lá na Manaim. Ele não está falando aqui de causa e efeito, mas de meio e fim. São coisas diferentes. Eu vou explicar para vocês o que que é causa e efeito e o que que é meio e fim. Foi a melhor maneira que eu achei para explicar a vocês a abordagem de Paulo aqui, porque muitas vezes a gente não entende o que Paulo está dizendo, querido, e aí nós tiramos, porque nós não entendemos ou porque nós interpretamos isso de maneira equivocada, a gente chega, consequentemente, a conclusões equivocadas, tá bom? Então, causa e efeito, irmãos, é o tipo de raciocínio que estabelece uma relação direta e mecânica entre as duas ações. A causa produz o efeito. Um exemplo simples, deixa eu te dar um exemplo simples de causa e efeito. Só um minutinho, tá? Eu ia falar de pedra. Causa e efeito. Se eu soltar essa bateria aqui, o que vai acontecer? Ela cai. Percebeu? Causa, fui eu soltar a bateria. O efeito, a bateria cair. Causa, efeito, tá? É nesse sentido que a gente vai entender o que Paulo está dizendo aqui. Num contexto religioso, querido, no contexto cristão, isso seria a ideia de que a sua salvação ou condenação é uma consequência direta das suas ações. Por exemplo, se você faz boas obras, a causa, você recebe a vida eterna, que é o efeito. Não é isso que Paulo está ensinando aqui, tá? Não entenda dessa forma, porque não é isso de forma alguma. Veja, irmãos, a, a vida eterna, ela não é o efeito ou a consequência das minhas obras. A vida eterna, ela é apresentada nas Escrituras, no Novo Testamento,
como um dom de Deus, não é um salário. O salário é uma recompensa por aquilo que eu faço. A vida eterna é um dom de Deus. Isso é fácil de ser provado, irmãos. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa por causa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe? A Bíblia nunca apresenta a vida eterna como resultado das minhas obras, como consequência das minhas obras. Agora, quando a gente pensa em meio e fim, aqui, querido, a relação não é de produção, mas de demonstração. As ações não são a causa da salvação, mas sim o meio pelo qual a salvação se manifesta ou se torna evidente. O fim aqui, a vida eterna, já foi estabelecido. As ações, ou as nossas ações motivadas pelo Espírito, são o caminho ou a prova de que você já pertence a esse fim. Eu vou explicar melhor. Eu vou explicar melhor, querido. Paulo aqui não está dizendo, se você se comportar bem, então Deus vai te salvar. Em vez disso, a lógica é mais ou menos essa, querido. Se você for salvo, por ser salvo, o Espírito Santo habita em você e ele te capacitará a fazer o bem. A gente estava trabalhando na cela ontem, mostrando para os irmãos ali que não há uma contradição entre Tiago e Paulo, porque Tiago fala da justificação pelas obras e Paulo fala da justificação somente pela fé. E a gente estava tentando entender, o princípio cabe bem aqui, sabe, nessa questão aqui, querido. O princípio é o mesmo. Quando Tiago fala de justificação pela fé, ele está falando que a nossa fé manifesta em obras, sabe? Ela demonstra que nós de fato somos salvos e que nós possuímos fé. Então, as minhas obras, a minha fé manifestada em obras, ela é apenas uma demonstração de que eu sou salvo. Mas quando Paulo trata disso, lá em Romanos, ele não está pensando em demonstração de fé. O problema de Paulo é outro. O que Paulo está combatendo lá em Romanos 3, ou nos 5 primeiros capítulos de Romanos, era aquilo que a gente chama de legalismo judaico, judeu no caso, sabe? Legalismo religioso. Eram os cristãos judeus que, mesmo crendo em Jesus Cristo, eles não acreditavam que apenas a fé em Cristo era suficiente. Então, eles tinham que acrescentar à fé a circuncisão, o sábado e outras coisas ligadas à lei. Então, tipo assim, é Cristo mais as obras da lei. Você pode até crer em Cristo, mas só crer em Cristo não é suficiente. Você precisa fazer alguma coisa. Então, as obras são apresentadas como a causa para a nossa salvação. E aí Paulo não vai se dobrar de forma alguma. Quando o Tiago lida com um problema, ele está lidando com uma coisa completamente diferente. Ele está lidando com pessoas que se dizem crente, mas a fé que eles professam é uma fé apenas teórica. E ele está dizendo: se essa fé não se manifestar em obras, ela é morta. Sabe? São coisas, ele está falando aqui de meio e fim. Ele está falando da fé como uma demonstração de que nós somos salvos, diferente do que Paulo está tratando lá em Romanos 3, querido. Bom, é bom que você entenda isso, querido. É bom que o comportamento aqui, querido, as ações se torna, portanto, uma prova da salvação e não a causa dela. Bom, veja, as ações, elas são apenas uma prova da nossa salvação e não a causa dela. Eu estava falando para os irmãos ontem, sabe? Obras, elas não produzem salvação. Obras, elas são o resultado da salvação, a consequência, a causa da salvação não são as obras. Obras são apenas consequências, né, da nossa salvação. É porque eu sou salvo, eu vou já ler esse texto aí, onde Paulo coloca as duas coisas juntas, sabe? A salvação somente pela fé sem as obras, mas depois ele vai dizer que nós somos criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras, tá? Então é importante que você entenda, irmãos, a vida eterna não é causada pelo meu esforço moral,
Mas o caminho inevitável de quem tem o Espírito é justamente andar em santidade. Quem não anda nesse caminho mostra que não pertence a Cristo. Mortificar a carne é uma coisa que só o crente pode fazer. Um descrente não consegue. O crente não só deve, né, não só consegue, como deve fazer. Porque a mortificação da carne é uma prova de que eu sou crente. Se eu não mortifico a minha carne, então talvez eu não seja cristão, como eu imagino que eu fosse. Essa é a questão que está sendo abordada aqui, tá, querido? E a pergunta é: por que tanta ênfase nesse se, irmãos? Se. Olha o texto mais uma vez. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. É lógico. Quem vive na carne está morto. É fato. Agora, mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. Ele está dizendo o seguinte: que o cristão, por ser salvo, por ter o Espírito habitando dele, vai mortificar a sua carne, tá? A mortificação da carne é uma demonstração de que eu sou salvo. Então, por que tanta ênfase no si, irmãos? Porque se nessa passagem o apóstolo estivesse dizendo que a posse da vida eterna depende da mortificação das obras do meu corpo, ele estaria então contradizendo o que ele mesmo ensina em todas as outras passagens e que o Novo Testamento também ensina. Ele estaria ensinando justificação pelas obras, e que a minha obra de mortificar os efeitos do corpo obtém e garante a vida eterna para mim. É colocar a salvação, querido, no colo do homem e dizer: olha, vai lá e se salve, tá? E se a gente fizer isso, querido, o homem está perdido. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa, mas entenda bem isso, querido. Não é possível o homem, por conta própria, produzir a sua própria salvação. É a maior loucura que alguém pode imaginar ou ensinar, querido. Não é possível. Você não conseguirá viver a sua vida sem pecar. Não tem como, irmãos. Não tem como. Eu vou mais longe. O Senhor vai, te salvou, perdoou os seus pecados. Está tudo perdoado, não há mais nada na tua vida para trás, a tua vida pretérita, que importe. Está tudo liquidado. Agora viva a sua fé daqui por diante. Eu te digo, querido, hoje é quarta, antes de domingo, você está de volta ao inferno. O homem não consegue. Veja, eu não estou dizendo que o homem tem que pecar inevitavelmente. Só estou dizendo que o homem não consegue, mesmo salvo, viver a sua vida sem pecar. E melhor expressou isso foi João. Se alguém disser que não peca, João diz: essa pessoa é mentirosa, mas ele não é só mentiroso, ele faz Deus mentiroso também. Isso aqui não é uma apologia ao pecado, irmãos. Por favor, não me entenda dessa forma. Não, João não está dizendo que você tem que pecar. Não, está aqui Paulo dizendo: mortifica a sua carne. E a mortificação da carne é uma característica, uma prova de que você é cristão. Mas isso não significa viver sem pecado, tá? De maneira alguma. Novamente, olha o texto que eu falei para vocês. Efésios 2, 8, 9 e 10. Olha, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Está dizendo, ninguém é salvo por obras. Muito claramente. A salvação é pela fé e não por obras. Amém? Nós concordamos com isso. Agora, olha o versículo 10. Porque somos feitura sua, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu fui salvo para praticar boas obras. Você entende isso, querido? Eu acho que é simples, né? Não é tão difícil assim. Na verdade, querido, é possível afirmar que, sem sombra de dúvidas, que os primeiros 5 capítulos de Romano consiste em nos ensinar que a justificação é pela fé somente e não pelas obras da lei. Isso significa que a glória do Evangelho é que a salvação é pela graça, que é um dom de Deus. E é um dom nos oferecido de graça, irmãos, sabe? É 0800 mesmo. Que quando o homem não pode fazer coisa alguma, Deus vai lá e dá a esse homem graça e salvação. Então, Paulo não pode, de repente,
nesses 2 versículos, contradizer tudo o que ele já ensinou a respeito da salvação pela fé em Cristo Jesus. E agora passar a ensinar uma salvação por obras. Então, não dá para ler esse texto dizendo, olha, se você, entendeu, não fizer essas obras, então você perde a sua salvação. Não, não existe isso, querido. Nas Escrituras não existe isso, tá? De forma alguma. Vamos olhar o texto mais uma vez, irmãos? De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Talvez alguém pergunte, o que isso tudo quer dizer, pastor? Imagine que Paulo estivesse falando para você o seguinte, olha, eu e vocês não somos devedores, não somos obrigados a viver segundo a carne, porque as pessoas que vivem segundo a carne são aquelas, como eu já lhes falei, que pertencem à esfera da carne. Elas estão mortas. Paulo disse isso no versículo 6, irmãos, porque a inclinação da carne é morte, ou seja, viver segundo a carne é morte, querido. Ele já tinha dito isso. Quem vive segundo a carne não é cristão, não está vivo, pertence à esfera da morte. Procure, e aqui está a prática, irmãos, aqui está a parte principal desse texto. Eu já venho dizendo sobre isso o tempo todo. Uma das coisas que a Bíblia mais ensina a nós, como cristãos, é pregar a nós mesmos. Procure compreender que isso não lhe diz respeito e que, portanto, em nenhum sentido você pode continuar vivendo esse tipo de vida. Fale para si mesmo. Quem é você? Irmãos, quem é o cristão? Ele é alguém que foi alcançado pelo amor de Deus. Ele é alguém que foi tirado do império das trevas e transportado para o reino de Deus. Ele é alguém que recebeu vida de Deus no seu coração. Essa pessoa não é mais aquele velho homem de antes. Agora ele foi transformado. Agora ele tem o Espírito habitando dentro dele. E ele precisa viver agora à luz dessa verdade. Ele foi escolhido por Deus, e foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Esse é o cristão. Essa é a pessoa que foi amada por Deus, que Deus resolveu lidar com os seus pecados, punir os seus pecados em Jesus Cristo lá naquela cruz, dizendo o seguinte, olha, o escrito de dívida que havia contra ti foi rasgado, agora há um novo caminho, uma nova vida para ser vivida. O homem precisa pregar a si mesmo, querido, e repetir essas verdades até quando elas conseguirem chegar ao nosso coração. Elas não podem ficar só na mente, elas precisam alcançar o nosso coração. É quando o homem é convencido pela palavra, pelas verdades extraídas das Escrituras, sobre quem ele é, sobre o seu papel agora como cristão, que ele vai passar a viver então de acordo com a vontade de Deus. É um perigo, irmãos, a gente viver a vida toda sem pregar a si mesmo. É um perigo muito grande. Eu tenho que entender, querido, quem eu era, a situação que eu vivia e o que Deus fez por mim. Eu preciso saber, querido. Olha, Romanos 6, irmãos, 20 até o 22. Escute isso aqui, ó. Observe a linguagem, irmãos, observe a linguagem, a maneira como Paulo fala. É isso que a gente deve pregar a nós mesmos. Olha, quando éreis servos do pecado, estavam livres da justiça. E que frutos vocês tinham então das coisas de que agora se envergonham? Porque o fim daquelas coisas é morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende então o vosso fruto para a santificação. Ou seja, agora vocês vão viver em santidade. E essa vida de santidade levará vocês à vida eterna. E ele vai dizer, irmãos, imediatamente, para que ninguém pense que herda ou pode ganhar a vida eterna vivendo em santidade, porque eu estou vivendo em santidade, agora eu sou digno da vida eterna. Ele vai acrescentar imediatamente, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Percebe?
Nós somos chamados a viver uma vida de santidade. Mas por que eu sou chamado a viver uma vida de santidade? Porque Deus me libertou, porque Deus me salvou, porque Deus me deu nova vida, porque agora eu sou um novo homem, porque agora o Espírito habita em mim, e o resultado disso, a consequência disso, é que eu vivo uma vida de santidade. Não é porque eu vivo uma vida de santidade que eu vou ter direito à salvação. Não, a salvação, ela é um dom de Deus. Ela foi me dada de graça, eu não fiz nada para merecer. Viver em santidade é uma forma de demonstrar que eu fui salvo. A minha vida de santidade é um testemunho de que de fato eu fui alcançado por Deus. Não é uma condição para ser salvo, mas é uma demonstração da minha salvação, querido. Em outras palavras, Deus é aquele que provê, querido, no sentido de que todos que pertencem ao seu povo sejam levados a esse fim que é a vida eterna, entendeu? Eu preciso entender isso, irmãos. Nós precisamos pregar a nós mesmos. A que conclusão, querido, a gente pode chegar a respeito da santificação do cristão? O ensino de Paulo aqui, querido, parece bem claro ao mostrar que o meio de santificação consiste na compreensão da verdade acerca de nós mesmos como cristãos e depois que eu estou consciente dessa verdade, que eu preguei para mim mesmo, então eu passo a viver aquilo que eu sei. A santificação, ela acontece não por uma imposição sobre a vontade humana. A santificação, ela acontece quando o homem é convencido pelas Escrituras, tá? Quando ele deduz das Escrituras, querido, então, uma vez convencido, uma vez compreendido compreendida a minha identidade em Cristo, uma vez entendido aquilo que Cristo fez por mim e quem eu sou em Cristo, então a minha ação ela é compelida a agir, mas não é uma imposição. Você não vai ver, irmãos, no Novo Testamento, apenas não faça isso. Não é que não esteja escrito, está escrito, mas sempre vai estar escrito depois de uma sessão doutrinária, que é exatamente esse o ponto que eu vou chegar aqui agora, tá bom? Escute, querido, escute. A santificação, tá? Ela acontece por meio da compreensão da verdade acerca de nós mesmos como cristãos. E uma vez compreendido isso, então nós somos chamados a colocar isso em prática. Eu argumento, eu faço deduções, eu prego a mim mesmo e então eu pratico isso. É fácil comprovar, querido, esse ensino. E é fácil comprovar que ele não é uma coisa apenas de Paulo e que não consta apenas aqui em Romanos 8, mas também em todos os escritos de Paulo e mais ainda, tá? Você vai encontrar isso nos demais apóstolos, nas cartas do Novo Testamento. Veja, há uma característica interessante nas cartas de Paulo. Geralmente, a parte primeira ela é doutrinária. Se você pegar a carta de Romanos, é exatamente isso, tá? Os 8 primeiros capítulos são doutrinários. Paulo está falando sobre a justificação pela fé. Daí vem 3 capítulos, o 9, o 10, o 11, que Paulo vai falar da justificação envolvendo a questão dos judeus. Quando chegar no 12, ele vem para a parte prática, tá? Exposto à doutrina, agora você sabe o que Cristo fez por você, agora você sabe que é salvo não por meio de obras, mas pela fé em Cristo Jesus, e que se você está em Cristo Jesus não há condenação para você, que nada vai te separar do amor de Deus, uma vez que você está consciente de tudo isso, então, querido, passe à parte prática do texto. Olha como é que começa Romanos 12, irmãos. Portanto, sempre será um portanto, por isso, sabe, algo dessa natureza, implicando que há uma dedução daquilo que foi escrito anteriormente. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O portanto vem depois de 8 capítulos, onde Paulo expõe e tira todas as dúvidas a respeito da justificação pela fé. Uma vez que você entendeu que você é salvo, que a sua salvação se dá pela fé em Cristo Jesus, e que uma vez que você está em Cristo Jesus, não há condenação para você, agora é hora de agir. E a ação que Paulo pede ele vem falando o tempo todo, né, de mortificar a carne, mortificar a carne, aqui vem a parte prática disso. Como é que se mortifica a carne? Ele está dizendo aqui, ofereça o seu corpo
como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é um culto racional. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita. Há um convite à ação, irmãos. Uma vez que você é quem é, uma vez que Deus fez o que fez por você, então há um convite. Isso é santificação, querido. Isso é santificação. Toda a doutrina da santificação é baseada naquilo que Cristo fez por nós. Eu sou chamado a argumentar, a deduzir. Eu sou chamado a raciocinar a respeito daquilo que Cristo fez. E uma vez feito isso, querido, então o convite é para que eu faça alguma coisa. Olha, é interessante. Ele dá aqui uma orientação, depois ele, de maneira detalhada, ele vai mostrar como é que a gente vive a vida cristã, o que fazer e o que não fazer. Mas isso não é aquela coisa de você chegar numa igreja e o pastor diz assim, olha, irmão, está aqui uma listinha, isso aqui são as coisas que você pode, aqui são as coisas que você não pode. Não, isso não é santificação, irmãos. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Nada contra regras de igreja, nada contra. Mas isso não é santificação bíblica. A santificação, ela é fruto de um raciocínio, de uma dedução, de uma pregação a mim mesmo, convencido daquilo, então sou chamado a agir. Tá? Um outro texto é importante para a gente pensar. Eu vou ler, é um pouquinho maior, mas eu vou ler, porque ele exemplifica. Aqui está tudo num texto só, querido. Olha só. 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14, diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. É um mandamento, né? Um mandamento, mas ele vai desenvolver isso. Observe, querido, ele vai desenvolver isso. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Há um convite ao raciocínio, há um convite ao pensamento, há um convite a deduções, entendeu? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque, agora veja, ele vai apelar para as Escrituras. Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toque coisa impura e eu os receberei. Serei pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor. Ele traz um mandamento, uma orientação geral. Ele vai justificar isso, porque depois ele vai justificar, ele traz o suporte bíblico, a base bíblica, tá? Mas isso não termina aí, irmãos. Não termina isso. Está faltando alguma coisa nesse texto. E o texto é o capítulo 7, versículo 1. Lembrando, nas Bíblias, no texto original, não há capítulos nem versículos, tá? Então, essa coisa, capítulo 6, agora eu vou ler o capítulo 7, como se estivesse mudando de assunto. Não. Olha como é que começa o capítulo 7, irmãos. Portanto, percebe? Conclusão, dedução. Portanto, o chamado à prática. Portanto, meus amados irmãos, tendo tais promessas, tudo aquilo que ele citou anteriormente, de Deus prometendo, olha, eu vou ser pai de Deus, vocês serão meu filho, eu serei pai de vocês. Tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É sempre assim, querido. Ou você quer ver uma coisa mais interessante? Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Observe como começa o texto. Portanto, aqui Paulo está se referindo, irmãos, aos 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, onde nós encontramos o conteúdo doutrinário. Tá? Por causa... O que está lá, irmãos? Vamos lá. Só para lembrar algumas coisas. Efésios 1, 4, ali em diante. Lá está escrito assim: a Deus
nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Aí ele emenda a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo. Quando você chega no capítulo 2, ele vai falar que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que Deus nos escolheu em Cristo Jesus, que Deus nos fez assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Aí segue todo um texto. Por causa de tudo aquilo que Deus fez por nós e em nós, através da obra redentora de Jesus, mediante o Espírito Santo, Paulo está dizendo: eu peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Você consegue perceber, querido? Não é só um mandamento, faça isso. Na verdade, nós pais precisamos aprender a conversar com os nossos filhos, né? Ainda que a gente tenha a autoridade para impor, seria mais interessante se você explicasse a imposição, porque é assim que Deus age conosco. Ele traz uma exortação, mas ele diz por que está exortando. Olha, se você pular um pouquinho aí, Paulo aqui no capítulo 4 vai falar do que Deus deu aos apóstolos, mestres e tudo mais para a igreja, com a intenção de dar à igreja maturidade e tudo mais. Aí ele vai falar de Cristo como cabeça da igreja, que nós como membros do corpo de Cristo, trabalhando junto em harmonia, nós estamos produzindo o crescimento do nosso próprio corpo. Agora, versículo 17, querido, ele diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. O que fazer então? Já que não é para andar como os gentios andavam, o que tem que fazer? Versículo 22, querido. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Observe, irmãos, não andem como os gentios andam, na vaidade dos seus pensamentos. O que tem que fazer? Ele vai dizer: se despojem do velho homem, se revistam do novo homem. O que ele está dizendo aqui, querido? Ele está dizendo o seguinte: olha, você é cristão, ande como cristão. Você é crente, viva como crente. Mas como é que um crente vive, irmão? Como é que eu me despojo do velho homem e me revisto do novo homem? Irmãos, o texto é muito detalhado. Versículo 25 do capítulo 4. Pelo que deixai a mentira, despojai do velho homem, deixa a mentira, e falai a verdade, se revestindo do novo homem. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Agora trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos... E aí ele segue descrevendo de maneira pormenorizada o que fazer e o que não fazer. Como agir e como não agir. Isso é santidade, isso é santificação, querido. Mas isso vem depois de uma sessão longa a respeito das doutrinas bíblicas, da salvação, da vida com Deus, do Espírito Santo, de Cristo e tudo mais. Queridos, nós somos chamados. E o chamado de Deus para nós é que a gente viva uma vida, queridos, onde o nosso testemunho fale alto, sabe? Eu vou citar o que eu citei ontem lá na célula. Jesus disse assim: olha, nós conhecemos uma árvore pelo fruto que ela dá. Gente, é uma metáfora tão boba, é uma analogia tão boba. Ninguém vai num pé de manga procurando caju. Não existe isso. Você vai num pé de manga tentando achar manga. Por quê? Porque manga produz manga. Um crente, querido, filho de Deus, nascido de novo, que o Espírito habita nele, o que se espera dessa pessoa? Obras que manifestem isso. Ninguém espera de um crente que ele viva na mentira. Ninguém espera de um crente que ele viva falando mal da vida alheia. Ninguém espera de um crente que ele viva em desobediência a Deus ou a alguma autoridade, aos pais. Ninguém espera do crente essas coisas, querido. Por quê? Porque isso é velho homem, isso é vida na carne. Isso não é obras de um filho de Deus. Não pode, irmãos. Não estou dizendo que, uma vez ou outra, o crente não tropece.
Eu só estou dizendo que não pode ser prática na vida do cristão viver no pecado. Não faz sentido. Cristo morreu na cruz para nos libertar do pecado. Como é que agora eu, depois que fui liberto do pecado, eu volto para o pecado? É uma metáfora que Pedro usa, né? A porca lavada volta para a lama, se sujar. O cachorro limpo volta para o vômito. Ele usa essas metáforas. É tão estranho quanto isso, irmãos. Mas a porca lavada volta para a lama porque a natureza dela é essa. O crente não pode voltar para o pecado porque ele tem uma natureza santa nele. Queridos, nós somos chamados a olhar para nós mesmos e olhar para a nossa vida e as nossas atitudes. E ao fazer isso, nós somos convidados a sondar o nosso coração. Sim, é possível a um crente cair feio. Eu sei disso, irmãos. Eu tenho consciência disso. Sou pastor. E sou gente, que nem vocês. Eu sei. Mas não é normal um crente viver na prática do pecado. Isso não é normal, querido. Usando uma reflexão de, eu acho que é Lutero, você não pode impedir o passarinho de sobrevoar sobre a sua cabeça. Isso. Mas pode impedi-lo de fazer ninho sobre a sua cabeça. Entende? O crente caiu uma vez, a gente vai ter que lidar com isso. Mas ele continuar na prática do pecado, sentindo prazer no pecado, aí, irmão, aí é necessário que a gente sonde o coração urgentemente, porque isso não é a atitude de um cristão. O chamado é para que a gente mortifique a nossa carne. Não é mortificar a nossa carne para ter salvação, é porque nós somos salvos e a gente deve mortificar a carne. Ninguém é salvo por obras. A gente fala isso tanto, né? Mas é um negócio. Irmãos, essa é uma das verdades mais difíceis de serem cridas. É uma das verdades mais libertadoras que existe na fé cristã, mas ao mesmo tempo é uma das verdades mais difíceis de serem vividas e cridas pelos crentes, sabiam? O padrão do crente, irmãos, é o seguinte: enquanto ele sabe que isso é verdade, que ninguém é salvo por obras. Eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por isso, tá? Então, enquanto ele está vivendo a sua vida cristã bem, né, ele está ali, ele está orando, né, se alegra no Senhor, ele tem prazer na palavra, gosta de cultuar, gosta da comunhão, tá ativo na igreja. Enquanto ele está fazendo isso, está lendo a Bíblia direto, aí você pode ter certeza, irmãos. Irmão, como é que tá? Não, tá bem, pastor. Pastor, se morrer hoje, não, pastor, tá tranquilo. Ninguém crente não é salvo por obra, é salvo pela fé, né? Tá. Mas esse crente tão convicto, depois de um tempo na sua vida, quando a fé começa a esfriar, a murchar, e aí ele perde o interesse pela palavra, ele não consegue mais orar, ele já não tem mais prazer em cultuar, entende? Já não tem mais prazer na comunhão. Se você chegar nele e perguntar, e aí, irmão, é salvo mesmo? Ele vai dizer assim, pastor, não sei, acho que. É a pergunta que eu faço, né? Tá, se você morresse hoje, iria para onde? Irmãos, é a resposta padrão. Pastor, se eu morresse hoje, eu acho que eu não iria para o céu. Por quê? E aí ela vai apresentar alguma obra na qual ela está em falha com Deus. Aqui, querido, são 15 anos. Pastoreando o jovem, mais uns 12 ou 13. E essa é a resposta que eu ouço há quase 30 anos. Dificilmente um crente, quando não está bem, ele tem convicção de salvação. Quer queira, quer não, irmãos. No fundo, a gente acredita que as nossas obras contribuam de alguma forma para a nossa salvação. Nós acreditamos, querido, inconscientemente, que as nossas obras faz com que Deus me abençoe, me ame de uma forma especial. É uma coisa louca, irmãos, isso que eu não sei explicar. Se eu não estiver bem, eu vou achar que Deus está de alguma forma distante de mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Isso é só axiologia. Isso não é Bíblia. Isso não é teologia. Não é, querido. Deus nunca vai te amar mais do que ele já te amou, irmãos. E ele nunca vai deixar de te amar porque você cometeu algum erro. Eu pergunto para você, papai, nós homens, ou vocês mães, vocês deixam de amar os filhos de vocês só porque eles erraram? Se nós que somos homens falhos, não deixamos de amar os nossos filhos quando eles erram, vocês acham que Deus vai deixar de amar a gente ou vai amar a gente menos só porque nós erramos, querido? Você sabe a resposta. É impossível, querido. O amor de Deus por mim e por você, querido,
não estar condicionado ao que você faz ou ao que você deixa de fazer. O amor de Deus por nós é uma coisa tão inexplicável que eu vou me calar bem aqui. Eu não vou nem seguir adiante. Não tem como seguir, querido. Porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Você consegue imaginar isso? Se quando eu era inimigo de Deus, Deus me amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para me salvar, agora, uma vez que eu fui trazido para perto, uma vez que eu fui salvo, uma vez que eu fui reconciliado com Deus, você acha que Ele vai deixar de me amar, querido? Ou de te amar? Não existe essa possibilidade, irmãos. O que acontece é que muitas vezes a nossa própria mente, a nossa incompreensão da verdade, ou uma ação maligna muito forte nos acusando, faz com que a gente pense que Deus se afaste ou que Deus não se importe. Mas isso não vem de Deus, eu te garanto, querido. Eu te provo nas Escrituras, irmãos, não há a mínima possibilidade de Deus deixar de me amar. Você quer que eu prove isso? Eu vou finalizar te mostrando isso. Eu vou ler o último texto, ainda em Romanos 8. Vamos lá para o finalzinho, querido. Só os últimos 2 versículos. Paulo diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Eu poderia colocar aqui, nem o pecado, nem aquele pecado proposital, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmãos. Esse é o ensino da Bíblia. Esse é o ensino da Bíblia. Negar isso é negar as Escrituras, irmãos. É negar as Escrituras. Esse é o amor de Deus por nós. Ele me amou quando eu era inimigo. Agora eu sou filho. Então, querido, esse amor nunca, nunca diminuirá. Esse amor nunca cessará. Em Cristo Jesus, o amor de Deus é sempre o mesmo por nós. Vamos nos colocar de pé? A pergunta que eu faço é: nós cremos nisso? Nós tomamos posse disso? Nós nos apropriamos dessa verdade? Deveríamos, querido, deveríamos, tá? Em nome de Jesus.